continuação da pregação da palavra de Deus de quarta-feira. O preço que o crente moderno tem pavor de pagar. Não é fácil, eu sei disso. O mundo precisou criar o polígrafo. Estou pregando hoje, 26 de agosto de 2026. O mundo precisou criar o polígrafo, o detector de mentiras, para tentar arrancar a verdade das pessoas através dos batimentos cardíacos. Mas a verdade humana sempre balança. Sabe qual é a diferença? Deus não precisa de máquinas. Ele não precisa analisar as batidas do seu coração, porque ele já conhece cada uma delas, para revelar a verdade e confrontar o que está escondido em nós. Deus usa sua palavra. A pergunta que fica é: você tem coragem de olhar no espelho da palavra de Deus hoje e viver a verdade, custe o que custar? Lucas 14, 26. Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, nunca atraiu multidões com promessas de facilidade. Em Lucas 14, quando a multidão o seguia deslumbrada pelos milagres, pelos pães, pelas curas, ele se virou para eles e disparou uma exigência que esvaziaria qualquer igreja moderna. Lucas 14, 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E a pergunta é esta: o que você precisa renunciar hoje para ser discípulo de Jesus? Eu sei que é aquilo que você mais ama e mais gosta. O crente moderno tem um pavor incontrolável da palavra renúncia. Muitos querem a absolvição dos pecados, mas exigem manter a direção da própria vida. Querem o conforto garantido na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, mas se recusam a amputar as amizades e os vícios e os desejos que o amarram ao mundo. Criaram uma religião de consumidores. O primeiro preço inegociável que o crente moderno tem um pavor incontrolável de pagar é a morte violenta da sua própria autonomia. Não quer ser governado por ninguém, nem pela igreja, só por Deus. O segundo preço inegociável é o custo do isolamento social e da inimizade absoluta contra a cultura do mundo. O terceiro preço inegociável que o crente moderno tem pavor absoluto de pagar é a destruição do maior ídolo socialmente aceito dentro dos nossos tempos, a nossa própria família.
O quarto preço negociável que o crente moderno tem pavor doentio de pagar é a crucificação da sua própria carteira. A religião contemporânea sofreu uma mutação genética diabólica. Transformou o altar de Deus em um balcão de negócios. Estamos brutalmente infectados pela teologia da prosperidade, a heresia macabra de um falso Jesus que age como corretor de ações do universo. Muitos crentes modernos foram covardemente ensinados desde o início da caminhada que o sinal definitivo da aprovação de Deus sobre a sua vida é a etiqueta caríssima das suas roupas, o modelo do seu carro, o tamanho astronômico do limite do cartão de crédito, a sua conta bancária. Você reduziu a infinita majestade de Deus a uma máquina de fazer dinheiro sobre a falsa ilusão da teologia da prosperidade, uma teologia maldita. Agora, o quinto preço negociável que o crente moderno tem terrível pavor de pagar é a violência brutal e diária da mortificação da própria carne. A religião contemporânea inventou uma teologia perversa de anestesia espiritual, vendendo abertamente a mentira de que a graça de Deus é um passe livre para continuar chafurdando na lama dos pecados secretos. Você foi ensinado que basta levantar a mão no apelo emocional de domingo para que o passaporte celestial esteja carimbado, mesmo que viva como escravo das suas próprias luxúrias de segunda a sábado. Você deseja as ruas de ouro, mas se recusa a sangrar na guerra contra a sua carne diariamente. O apóstolo Paulo esmaga essa ilusão infantil no livro de Romanos. Ele não oferece um conselho terapêutico, entrega uma sentença de vida e morte. Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Prestem bastante atenção, irmãos e irmãs. Mortificar não significa dialogar com o pecado, com seus desejos, com seus vícios, com seus hábitos. Não significa gerenciar o pecado ou diminuir a dose de veneno gradativamente. Mortificar, no grego thanaton, de thanatos, significa assassinar a sangue frio. Significa encurralar os desejos carnais em um beco sem saída e cravar a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, no peito da tentação, até que ela pare completamente de respirar. A verdadeira santificação bíblica não é um relaxamento pacífico na presença de Deus. É uma carnificina diária contra os instintos apodrecidos da sua natureza decaída. Preste atenção. O falso crente moderno sofre de um horror paralisante, o medo de sentir dor. Ele esmaga o arrependimento,
foge da quebra do orgulho e tem pavor absoluto da cruz, da renúncia, para escapar do confronto com a própria miséria. Ele fez o que a sua geração covarde faz de melhor. Gourmetizou a rebeldia. Renomeou seus pecados para dormir de consciência limpa. Quer saber quais? Os pecados de relacionamento e língua, de postura e conduta cultural e espiritual. A verdade nua e crua é que o pecado foi estetizado. A quebra dos mandamentos de Deus deixou de ser moralmente repulsiva. Agora ela é vendida como algo belo, sofisticado, autêntico, psicologicamente saudável. O maior triunfo do inferno não é arrastar o homem para crimes brutais que chocam a sociedade. O diabo está triunfando quando traz ou quando faz o crente moderno deslizar suavemente para o abismo, empurrado pela vaidade intelectual e pelo esnobismo social. O crente moderno tem mais vergonha de parecer antiquado, simplório ou fundamentalista diante do mundo do que de ofender a santidade de Deus. Ele prostituiu a sã doutrina e adota o comportamento mundano só para mendigar aceitação social, para parecer integrado, moderno e relevante. É isso que está acontecendo com as igrejas modernas, com os crentes modernos. O pecado moderno não é a escolha pelo mal absoluto, mas a idolatria disfarçada de virtude. É a transformação de uma coisa boa em uma coisa suprema. Vou repetir. O pecado moderno não é a escolha pelo mal absoluto, mas a idolatria disfarçada de virtude. É a transformação de uma coisa boa em uma coisa suprema. O dinheiro, o romance, o sucesso profissional e a beleza física foram divinizados pela cultura. E quando o crente moderno corre atrás dessas coisas de forma obsessiva, a cultura o aplaude de pé, elogiando sua busca por excelência ou sua realização pessoal. É a mentira perfeita. O sujeito, o crente moderno, sem saber, está abandonando a fé, a sã doutrina, apostatando de verdade e adorando ídolos, mas se sente incrível porque a embalagem é esteticamente agradável e socialmente aceitável. Ele caminha para o inferno sem saber, sob os aplausos dos amigos do mundo dos homens. Essa é a verdade, irmãos. Jesus está voltando, fuzilando a hipocrisia covarde daqueles que querem o Cristo glorificado sem abandonar a imundícia da lama. Declaro com fúria implacável: o homem
que não está disposto a derramar o seu próprio sangue na guerra diária contra o pecado, não tem o direito de reivindicar o sangue derramado no Calvário, o sangue de Jesus. O verdadeiro cristão prefere ter o seu olho direito violentamente arrancado a ofender a santidade de Deus. Se o seu cristianismo não faz você odiar os seus pensamentos sujos e lutar como um guerreiro ferido contra a tentação oculta no escuro, a sua religião é um passaporte falso. Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, exige renúncia e crucificação. O preço da santidade é o corte profundo na carne. Ouça atentamente o que Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, exigiu. Mateus 5:29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Naquela época, o lado direito representava o que a pessoa tinha de melhor, mais forte, honrado ou valioso. Essa é a violência absoluta do arrependimento genuíno. Significa amputar amizades tóxicas e sacrificar o conforto inútil sem querer pensar duas vezes. Muitos crentes modernos não querem pagar esse preço agonizante. Querem um cristianismo de maquiagem que apenas disfarça tumores malignos sob roupas de domingo. O eterno juiz de toda a terra, Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, vê a podridão real por trás do seu largo sorriso religioso. Se a sua fé ilusória não lhe custa a morte dolorosa dos seus vícios, desejos mundanos e hábitos imundos, você não passou pela cruz e não sabe o que é renúncia. Você ensina uma peça teatral a caminho da perdição absoluta e sombria no inferno. Irmãs e irmãos, ouçam o sexto preço negociável que o crente moderno tem pavor paralisante de pagar, é o custo do sofrimento físico, social e psicológico por causa da pura verdade. A religião contemporânea foi covardemente sequestrada por marqueteiros da fé, transformada em uma imensa pólice de seguro contra a dor humana. Muitos crentes modernos foram exaustivamente treinados. Desde o seu primeiro dia no banco da igreja, para acreditar na heresia asquerosa de que a conversão a Cristo é uma garantia automática de uma vida mansa, invariavelmente próspera e completamente blindada contra tragédias terrenas. Você abraçou a mentira sedutora de que o Altíssimo é um escudo mágico feito apenas para desviar as flechas do desespero e dos problemas diários. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo de dentro de uma masmorra fria e úmida, destrói essa teologia do parque de diversões em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 12.
Ele não faz uma sugestão poética, ele profere uma verdade espiritual absoluta. O sofrimento faz parte da caminhada. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Preste a máxima atenção na assustadora palavra todos. O apóstolo Paulo não disse alguns poucos. Ele não disse a maioria dos crentes. Ele disse inequivocamente todos, todos, todos. Se a sua trajetória cristã é um calmo e contínuo mar de rosas, se você nunca foi caluniado de maneira implacável por causa da sua rigorosa fidelidade à palavra de Deus, se você nunca perdeu o seu descanso noturno chorando por causa de uma tragédia injusta sofrida em nome do Evangelho de Jesus, a conclusão bíblica é pavorosa e inquestionável. Você simplesmente não está vivendo piedosamente em Cristo Jesus. O mundo pecaminoso jamais persegue aquilo que não ameaça. É assim, lá no seu colégio, você trabalha, no seu trabalho, na sua vizinhança, com seus amigos, seus vizinhos, eles não te perseguem porque você é um falso, se esconde. O mundo pecaminoso jamais persegue aquilo que não ameaça. As trevas não gastam munição pesada atirando contra soldados apáticos que já estão mortos ou que desertaram sorrateiramente para o lado das sombras. O crente moderno tem o mais puro e irracional terror de caminhar pela fornalha ardente da aflição. Você exige uma ressurreição espetacular e triunfal, mas foge em completo desespero do batismo, das perseguições e do cálice de lágrimas, devido à sua autonomia. No momento em que uma calúnia destrutiva atinge o seu nome no ambiente profissional ou eclesiástico, apenas porque você se recusou categoricamente a endossar uma pequena corrupção, desvio, você entra em colapso nervoso imediato. Você murmura violentamente contra os céus fechados e reclama por ter sua frágil paz estragada. Você acha ilusoriamente que o sofrimento temporal é um nítido sinal de que o Senhor o abandonou, quando a inerrante Bíblia ensina exatamente o oposto. O sofrimento por causa da infinita justiça de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, é a inconfundível marca registrada e a inegável assinatura sangrenta do Salvador, gravada profundamente na sua alma mortal. No momento em que o pastor levanta a sua inabalável voz
com fúria profética arrasadora contra os crentes modernos, mimados, que exigem tronos dourados, autonomia, sem usar a coroa cravada de espinhos. Ele é caluniado em todos os níveis e sentidos da comunicação. Vou cravar esta pesada e definitiva sentença imortal. O falso crente moderno e mentiroso exige um confortável caminho atapetado com mais suave veludo até alcançar os portões luminosos do paraíso celestial. Mas o majestoso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, caminhou voluntariamente sobre pedras afiadas e estradas manchadas com seu próprio sangue imaculado. Agora, se você foge covardemente da pesada perseguição, da calúnia ardilosa e do asqueroso desprezo dos homens ímpios ou da própria família, você está correndo desesperadamente para longe da própria companhia consoladora do Salvador Jesus. O diabo só ataca quem realmente incomoda o reino dele. Se você vive em paz total com as coisas erradas do mundo, cuidado. Vocês estão andando lado a lado no mesmo caminho. As marcas que você ganha por defender sua fé, defender a sã doutrina, são as suas verdadeiras medalhas de honra. Seguir o evangelho de verdade vai te custar a reputação. As pessoas vão rir dos seus valores e vão te chamar de radical. Mas o verdadeiro cristão não tem medo da vergonha. Quem tenta salvar a própria pele e foge da provocação demonstra uma fé fraca que não subsistirá no dia do julgamento. Quanto mais caluniam os pastores, mais os pastores ficam firmes em Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, e pregam com audácia. Doa quem doer. Até minha própria família, minha própria esposa. O sétimo e último preço inegociável que o crente moderno se recusa a pagar não é uma mera moeda de troca, é entrega total, incondicional da própria alma ao matadouro da redenção. Muitos permanecem na falsa conversão a Jesus. Por outro lado, muitos destroem a ilusão da autonomia, esmagam a necessidade covarde de aprovação social. Muitos derrubam o altar sentimental da sua família e crucificam a ganância da sua carteira. Em qual desses grupos você se encaixa? Você está passando pelo teste do polígrafo da palavra de Deus. A grande verdade que o sistema evangélico contemporâneo tentou ocultar de você é que o evangelho genuíno não é um convite amigável para uma vida terrestre melhor. O evangelho é uma convocação militar letal para a sua própria morte. O livro
do Apocalipse 3,16 não nos apresenta um Cristo tolerante, sorridente e disposto a negociar os termos do seu comodismo religioso. Ele, Jesus, olha com profundo e divino nojo para a igreja de Laodiceia, na Ásia Menor, uma congregação arrogante que tentava misturar o fogo do Espírito Santo com a água gelada do mundo carnal. E Jesus pronuncia a sentença mais repulsiva e aterrorizante de sua inerrante palavra. Apocalipse 3,16. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Preste a máxima atenção à gravidade escatológica desta terrível advertência. Cristo Jesus não suporta o meio termo. Ele prefere um ateu gelado e convicto que odeia abertamente a cruz a um falso crente moderno que se senta no banco da igreja no domingo com as mãos sujas de iniquidade e o coração afogado no mundo. A religião moderna de facilidades transformou a nossa geração em algo que causa náuseas físicas em Jesus. Muitos crentes modernos querem os esplendores gloriosos e indescritíveis da pátria celestial, mas se recusam veementemente a carregar os pregos enferrujados da crucificação diária. Muitos crentes modernos desejam ardentemente a coroa cintilante da vida eterna, mas não suportam a menor pressão da coroa de espinhos nas suas próprias cabeças. Preste atenção, vou fuzilar a hipocrisia repugnante daqueles que brincam de ser crentes modernos sem jamais pagar o alto preço da cruz. Deixo aqui o ultimato absoluto e final para a humanidade. Um cristianismo sem sangue, sem cruz pesada e sem renúncia violenta é a mais asquerosa abominação que já pisou na face da terra. É mil vezes preferível que o homem desça para o inferno como um descrente honesto do que cair no abismo escuro usando o falso manto da graça. O Cristo Jesus, vivo, ressuscitado, exige tudo. Ele exige o seu suor, a sua honra intocável, as suas finanças, a sua família e a sua última gota de sangue. Aquele que tenta barganhar condições com o soberano do universo descobrirá, tarde demais, que a meia entrega é a garantia irrefutável da condenação total e irreversível. O tribunal eterno não aceita suas desculpas esfarrapadas e as suas lágrimas superficiais. Preste atenção, o falso cristianismo de consumidores chegou ao seu trágico e inevitável fim. Ou você cai de joelhos agora, abandona a sua vida de mentiras,
amarra o seu orgulho corrompido na cruz e aceita o sacrifício, o sofrimento purificador como a marca da sua verdadeira salvação, ou você simplesmente desliga este alerta vermelho e volta, e volta, e volta a caminhar a passos largos pela estrada larga da condenação ao inferno. Viver a eternidade exige a entrega total do que você é hoje. A graça do reino de Deus é preciosa e a verdadeira cruz confronta seu orgulho para curar a sua alma. Agora, diante de você, há uma escolha definitiva. João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você entenderá esse versículo do modo certo. O que Cristo Jesus quis dizer aqui vai muito além do que te ensinaram na escola dominical. O segredo desse versículo não está onde todos pensam, quero ouvir. Ele não está principalmente na cláusula de exclusividade que gera tantas polêmicas. Ele está escondido em 3 palavras que quase ninguém examina com cuidado. Eu sou o caminho. Não eu mostro o caminho. Não eu ensino o caminho. É eu sou. E essa diferença, como você vai ver, muda absolutamente tudo. As coisas mais preciosas cabem no menor espaço. Essa frase, eu sou o caminho, ego em mim, odos, é uma das maiores bíblias em miniatura que existem. Antes de continuar a desvendar esse mistério, se você deseja verdades que a igreja moderna evita pregar, vou parar em cima da palavra que transforma tudo. É nela que mora o segredo. Jesus não disse, eu ensino o caminho. Não disse, eu aponto o caminho. Não disse, eu mostro o caminho. Nem eu conheço o caminho, nem eu vim para explicar o caminho. Cristo Jesus fez uma declaração que nenhum profeta jamais ousou fazer. Palavras que só fazem sentido na boca de Deus encarnado. Eu sou o caminho. E entre mostrar o caminho e seu caminho existe uma distância tão grande quanto a que separa o céu da terra. Pense na diferença de forma concreta. Um guia turístico mostra o caminho. Ele te dá o mapa, aponta a direção, explica as curvas e depois te deixa ali sozinho para andar com as tuas próprias pernas. O sucesso da viagem depende de você. Se você se cansar, se errar uma curva ou se desistir no meio da subida, a responsabilidade é sua, porque o guia apenas mostrou a caminhada era com você. Assim são todos os mestres humanos, todos os fundadores de religiões e todos os filósofos. Eles mostram um caminho
e te entregam a responsabilidade de percorrê-lo, mas Jesus não se colocou nessa categoria. Jesus não disse, aqui está o mapa. Ele disse, eu sou o caminho. E o caminho não te deixa andar sozinho, ele te sustenta a cada passo. Um caminho te carrega debaixo dos pés, do primeiro metro até o destino. E é exatamente aqui que se expõe o erro mais respeitável e mais mortal que existe dentro da igreja. É possível passar a vida inteira seguindo os ensinamentos de Jesus sem nunca ter ido à pessoa de Jesus. É possível admirar o caminho que ele apontou, estudar os seus princípios, tentar imitar o seu exemplo, aplicar sua ética e ainda assim nunca ter posto os pés no único caminho que leva ao Pai, que é Jesus. É ter o mapa sem ter a rocha. É abraçar a religião sem jamais ter abraçado Cristo. E essa é a condição de muitos que se sentam nos bancos das igrejas, admirando o caminho sem nunca terem entrado nele, só na porta larga. Enxergo essa verdade com uma clareza que corta. Se Cristo Jesus apenas nos mostrasse o caminho pelo qual devemos andar, não poderia dizer, eu sou o caminho. Mas quando faz tudo, do princípio ao fim, tirando a salvação inteiramente das nossas mãos e tornando o assunto dele do alfa ao ômega, então não é exagero de linguagem omete dizer, eu sou o caminho. Percebe o peso disso? Jesus não te dá instruções para você se salvar. Ele se torna, ele mesmo, a sua salvação do primeiro ao último passo e não reparte o trabalho com você. Ele é o caminho inteiro. E aqui nasce a palavra que vai mudar a sua vida. Cristo não disse que mostra o caminho, disse que eu sou o caminho. Guarde essa frase, porque ela vai desmascarar um a um os enganos que ainda vou pregar. O meu objetivo é justamente te ajudar a sair da admiração do caminho e entrar de fato nele. Quanto mais penso nisso, tudo muda. Agora, vou te mostrar um detalhe da gramática desse versículo que quase ninguém percebe e que vou desenterrar com uma precisão impressionante. A maioria das pessoas lê a frase, eu sou o caminho e a verdade e a vida, como se Jesus estivesse fazendo uma lista de 3 títulos separados. 3 coisas distintas que ele afirma ser caminho, primeira coisa, verdade, segunda coisa, e vida, terceira coisa. E aí pregam 3 sermões, um sobre cada palavra, como se fossem 3 declarações independentes, penduradas lado a lado. Mas não é assim que funciona. Ouça atentamente. Jesus não está falando
de três coisas isoladas. Ele não diz, eu sou o caminho, e além disso, a verdade, além disso, a vida, como se fossem três afirmações separadas. Jesus está falando de uma só coisa, que é o caminho. E as duas palavras seguintes, verdade e vida, são acrescentadas para explicar de que maneira ele é o caminho. Ou seja, a afirmação central, o coração da frase é: eu sou o caminho. Verdade e vida não são dois assuntos novos. São a explicação de como Jesus é esse caminho. É como se Jesus dissesse: eu sou o caminho até o Pai e vou te explicar em que sentido eu sou esse caminho. Sou o caminho por ser a verdade e sou o caminho por ser a vida. No momento que você entende essa estrutura, o versículo inteiro se ilumina, João 14,6. Jesus é o caminho até o Pai enquanto é a verdade. E quer saber o que isso significa? Significa que ninguém consegue conhecer o Pai antes de conhecer Jesus. Ele é a verdade que revela a Deus, o único que nos mostra quem o Pai realmente é. Sem Jesus, tudo o que temos sobre Deus são especulações, suposições, ídolos que a nossa mente fabrica. Jesus é a verdade que abre os olhos para o Pai. Essa é a primeira verdade. E Cristo é o caminho até o Pai, enquanto é a vida. E quer saber o que isso significa? Significa que ninguém consegue alcançar o Pai sem receber a vida que só Jesus dá. Conhecer não basta, é preciso ser vivificado. Um cadáver pode ter um mapa perfeito nas mãos, ainda assim não chegar a lugar nenhum porque está morto. Jesus não apenas nos revela o Pai como a verdade, ele nos capacita a chegar até o Pai com vida, como vida. Jesus nos dá as pernas para andar no caminho que é Ele mesmo. Essa é a segunda metade. Percebe, irmãs e irmãos, a beleza disso? O caminho tem duas dimensões inseparáveis. Como verdade, ele te faz conhecer o Pai. Como vida, te capacita a vir ao Pai. Uma sem a outra não leva a lugar nenhum. Conhecimento sem vida é religião morta, é um mapa nas mãos de um cadáver. Vida sem conhecimento é impossível, porque a vida que Cristo dá é justamente a que abre os olhos para a verdade. As duas juntas formam o único caminho que existe até Deus. Jesus não disse que morto é o caminho. Ele disse que é o caminho. Ele é a verdade que revela e vida que capacita a estrada inteira do conhecimento à chegada. Irmãs e irmãos, concluindo, examine com honestidade em que ponto desse caminho você está. Você conhece Jesus como a verdade que lhe revelou o Pai, e você recebeu Jesus como vida, Ele dá força para viver a Ele, para vir a Ele, ou você apenas tem informação
sobre o caminho, um mapa na mão, sem a vida, que faz o morto andar. O falso convertido cai em uma armadilha terrivelmente sutil. Ele transformou o cristianismo em um contrato intelectual. Para ele, ser um crente moderno é apenas concordar com as coisas certas e assinar embaixo uma lista de fatos. Sim, Jesus existiu. Sim, ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Sim, a Bíblia é verdade. Esse crente moderno dá um visto mental em tudo. Isso e se deita no travesseiro achando que está salvo. Mas é um insensato, louco, estúpido, demente. Abre os olhos para o que Jesus disse. Ele nunca falou, eu ensino a verdade. Ele nunca disse, eu trouxe boas teorias sobre Deus. Jesus bradou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade do cristianismo não é um livro de regras ou um manual de teologia. A verdade é uma pessoa, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E isso rasga o seu orgulho ao meio. Ninguém entra no reino de Deus apenas concordando que Jesus está certo. Você vem ao Pai conhecendo Jesus como verdade em pessoa. Há uma distância abissal entre concordar com fatos sobre Jesus e conhecer o próprio Jesus. Uma é uma operação da mente, a outra é um relacionamento íntimo na alma. Que Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, ensine a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador a renunciar todas as coisas, todos os dias, e a carregar a cruz todos os dias, para a glória e louvor do Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, aqui agora, em nome de Jesus Cristo.